E o Grenal 452 terminou em 0-0 no estádio Beira-Rio nesse último sábado, que foi de muita enganação para o torcedor colorado. E eu vou explicar o porquê de muita enganação. Sem contar, as explicações do professor Paulo Pesolano, que eu não engulo, e a gente também vai falar um pouquinho a respeito. E para fechar, gente, lamentável o que a torcida do Internacional, na verdade, alguns torcedores do Internacional fizeram pós-jogo em pleno 2026. Fica comigo porque a gente tem muita coisa para falar desse Grenal 452 que foi horroroso em campo. Não parecia que o Internacional tinha ganho uma semana para trabalhar. O Internacional, que se vocês lembrarem e recuperarem o vídeo que eu fiz pós-vitória contra o Corinthians, eu falei que o meu medo era o Pesolano cagar no Grenal. E foi exatamente o que ele fez. Ele colocou o Alan Patrick de volta para o time. O Alan Patrick não pode mais fardar no Internacional. Primeiro, cara e coroa. O Internacional ganhou o sorteio. E o que o Alan Patrick escolheu? O campo. Aí a gente já mede o tamanho da fome. Cara, eu vou querer sempre a bola. O lado que eu vou começar, principalmente de noite. Se é de dia, tem o sol contra, até vai. Agora de noite, cara, eu quero a bola. Eu quero a bola, eu quero ter a bola. Eu quero começar com a bola tem que ficar comigo. Não, ele abre mão da bola. Eu falei sobre a questão de colocar o Bernabé na esquerda, não comprometeu, fez um jogo muito bom, muito seguro, mas se o Pesolano tivesse feito aquilo que fez com que o Internacional vencesse as partidas anteriores, o Internacional teria tido mais sucesso. Colocado o Bernabé no meio, no lugar do próprio Alan Patrick, e o Matheus Bahia na esquerda. Porque o Alan Patrick, ele deixa o jogo lento, ele errou em todas as tomadas de decisões ontem, ele errou passes. Aquela falta que o Alan Patrick cobra, cara, aquilo ali é gol. Ele consegue bater tão mal, mas tão mal, que ele bate não só por cima, muito por cima, mas no meio do gol. Tu vê que assim, o Internacional, ele não tem treinamento. Não tem treinamento. E o treinador vai na coletiva dizer que o Internacional está passando por uma transição. Cara, tu não pode estar passando por transição em meio de abril. Os jogadores do Internacional, eles dão indícios evidentes de que falta treinamento, principalmente de força de chute, gente. O músculo que determina a força para chutar é o lado interno da tua coxa. Os jogadores do Inter não têm força, eles chutam a bola, sai assim, aparece um dente de leite chutando. O Borré não errou o gol no primeiro tempo. Ele não desperdiçou a chance. Foi uma baita defesa do Everton, que é um baita goleiro. Não foi um desperdício, foi um milagre. E aí eu comparo o que o Borré entrega em campo e o que o Alejandro entrega em campo. É um abismo a diferença. O Borré, ele cumpre uma função tática, ele ajuda na marcação, ele recupera a bola, ele está dentro da área do Inter marcando, ele aparece para concluir. O Alejandro faz o quê, gente? Ele é mais perdido do que cego em tiroteio. A bola que ele recebe no segundo tempo, dentro da área, ele e o goleiro, ele pode escolher para onde ele vai cabecear. Ele consegue atrasar a bola no meio para o goleiro do Grêmio. O Internacional com 7 minutos, com um homem a mais em campo, o Internacional não conseguiu jogar a bola uma vez na goleira. Isso é falta de treinamento. Eu já disse várias vezes aqui que o treinador do Internacional é insuficiente, não é o grupo que é inqualificável. Eu já dei outros exemplos aqui de outros clubes em que aqueles jogadores não seriam titulares do Internacional e o inverso seria real. Então não é esse o problema, não são as peças. É o treinamento, é o treinador. Eu sinto dizer que o Internacional ele desperdiçou a oportunidade de ganhar de um dos piores Grêmios da história. Mas esse também foi, olha, eu não me recordo de um Grenal tão ruim que eu tenha visto. Para finalizar, gente, a cena, final de jogo, em pleno 2026, um torcedor
Não importa se é uma criança, se é um adulto, pedir para tirar foto com um goleiro adversário e alguns torcedores do Inter se irritarem com isso, entrarem numa confusão, querem sair no soco e ainda chutar patrimônio do clube. Cara, esse tipo de pessoa, ela devia ser banida dos estádios. Nunca mais por dinheiro algum entrar em um estádio de futebol. Porque isso aí é coisa de chinelo. Isso aí não é coisa de ser humano. Isso não é coisa de torcedor. Gente, nós vivemos a maior rivalidade do mundo aqui, o maior clássico do mundo. Mas se tu for no Maracanã, Fla-Flu, os torcedores estão misturados. Nós tínhamos tempo em que metade do estádio aqui no Rio Grande do Sul era de colorados e a metade era de gremistas. Nós tivemos torcida mista. O gaúcho, ele está evoluindo. O gaúcho não amadurece. O gaúcho tem, ao invés de amadurecer, o gaúcho cada vez ele se encolhe mais para dentro da sua bolha utópica e constrange para o resto do mundo. Tá na hora de um basta. Tá na hora de um basta. Só com o teu dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele teu colorado, aquele teu amigo, pra gente poder falar mais sobre o Internacional, mais sobre o futebol aqui no canal. Tá certo? Um beijão, fique com Deus e vamos torcer pelos 46 pontos.